Esporte Clube chegou a vez. Muito bem, meus amigos, um grande abraço a todos. Estamos chegando para mais um programa aqui do Met Esporte Clube. É hora do capitão, né, meu caro e querido Eduardo Vieira, que faz parte dessa programação de muitos e muitos anos. Está aqui o Mignon também. Hoje liberamos o José Domingos. E todo mês ele vai para... Hoje ele foi rezar por nós. Está por lá, está chegando de viagem, foi tudo bem. E eu pedi para o Iberson estender um tapete vermelho aqui nesse programa, que nós estamos recebendo uma grande figura. Vermelho e preto, amigo, né? Craque, não, mas tem verde também. Tem branco e preto. Nós vamos trocar ideias. Foi um grande jogador, está hoje com o presidente. Há algum tempo ele vai discorrer para nós a presidência do Sindicato dos Atletas Profissionais. Eu vou cumprimentar primeiramente o Nivaldo. Nivaldo, palmas para o Nivaldo, né, Eduardo? Nivaldo Carneiro. Nivaldo Carneiro Rodrigues, né? O moço de Marília, como Marília, diria aquele... mas jogou no Noroeste. Lembro do Nivaldo lá em Maringá, veio aqui, ganhou um título com o Maringá, depois Atlético bicampeão, aquele grande time que ele vai lembrar para nós. Tem muita história. Eu escrevi um livro, mas o Nivaldo acho que tem mais história do que eu. Nivaldo, como é que você está? Tá bom? Obrigado por ter vindo. Hidalgo, é uma satisfação, cumprimento a todos, Eduardo, Mignon, a você e a todos, né? Todos que a gente sabe da audiência, do pessoal que tem acompanhado todos vocês. Mas você sabe que até um dia encontrei o seu filho, ele brincou, falou, pô, mas tem mais foto lá sua do que do meu pai. Falei, tá exagerando um pouquinho aí. Na verdade é um prazer estar no seu livro, né? E é um prazer muito grande estar com vocês todos, que conversar de futebol é muito bom. Nós estamos na calçada da fama. Só não foi lá o Tigre, não sei o que houve com o Tigre, mas nós estamos na calçada. Só que a calçada, para onde foi, seu Nivaldo? Eu acho que aquela calçada, eu acho que eles colocaram um caminhão com uma caçamba, um trator, e jogaram, deve estar enterrado em algum lugar. Coisa, né? Porque essa é a consideração. São as considerações. Porque, no mínimo, em respeito... A ideia foi gigantesca, mas a sequência foi muito ruim, né? Mas olha... Mas eu agradeci porque... O Moura tinha muito disso, né? Não, ele tinha grandes ideias. Mas grandes ideias. Mas veja bem, mas ele fez a parte dele. A sequência que... que as pessoas têm que respeitar... por exemplo, você, quando você falou do sindicato, quem passou o sindicato na época, a associação para mim, foi você. Eu sei, mas nós vamos falar sobre isso. Aliás, foi um prazer enorme e estou feliz pela sequência e a continuidade. Porque negócio de sindicato tem que ser uma coisa séria e entregar para alguém que é sério. Tudo bem, Eduardo? O Eduardo está sempre com papel ali, Nivaldo. Tem que trazer as anotações, né, capitão? Só o que ele anotou ali, eu falei, meu Deus. Não, é que ele está anotando ali, traz números. Aqui... Bom, só para adiantar você, Nivaldo, essa sempre foi uma característica nossa. Não adianta ficar polemizando muita coisa se nós estamos na Série B. Nós estamos lá embaixo. Nós tivemos os 3 times. Então, mais uma vez, eu lembro a equipe positiva, eu, Lombardi, em 75, iniciamos uma ideia assim. E deu certo. E nós chegamos até com uma... questão de sorte, de estarmos nesse estúdio maravilhoso aqui para desenvolver esse trabalho e tentar buscar alguma ideia em relação à nossa recuperação. Nós já vamos falar sobre isso. Tudo bem? Tudo bem, capitão. Um abraço a todos. Prazer ter o Nivaldo aqui. Aliás, o Nivaldo eu conheci em Maringá. Foi quando eu fui para Maringá em 1976 e em 77, uma coincidência, o Maringá foi campeão. O Grêmio, Maringá não. Grêmio de Esportes Maringá. Lá tem esse negócio de CNPJ que a gente não sabe, né? O preto e branco, que não é o Galo que está ascendendo a primeira divisão. Né? Mas não é aquele, não é aquele Galo, né? Até eu posso explicar. Hoje Maringá tem 3 clubes lá. 3 times? 3. Não diga. Tem esse Maringá Futebol Clube, que é o time que está em maior ascensão, que está mais organizado, que é de uns empresários, até eu chamo de uns meninos, porque são mais novos que a gente. Gente nova, né? Gente nova, empreendedores da cidade, e por isso está dando certo. Não é de fora, né? Porque o que já apareceu lá de cidadão que foi idoso, né? Teve um que apareceu que foi o que afundou o Grêmio. Foi o que afundou. Aí tem esse atual, que é o Galo Maringá, que ele era o antigo Arucô. Que também é de empresários. Não, que é de um menino, até eu joguei com o pai dele, que era o Wilson.
Esse menino foi jogar no Japão. E ele, de lá, quando ele parou, ele trouxe esse nome, uma empresa, que ele ficou durante 10 anos usando esse nome. Não sei se ele tinha alguma ajuda financeira. E parece-me que depois desse tempo romperam o contrato que tinha. Ou acabou o contrato. Ou acabou o contrato. E aí, o que ele fez? Ele buscou, como você falou, ele buscou um nome conhecido, que era o apelido do Grêmio de Maringá, que é o Galo Maringá, e ele usou como nome agora. Tanto que parece que lá em Maringá tem alguma coisa, não sei se tem gente querendo ou já existe um processo para tirar esse nome, porque o nome é o apelido do outro. Mas acho que se não tem registro, não tem como tirar, né? O registro tem que ser... Só para terminar, e tem o Grêmio de Maringá que subiu, que eles recuperaram, porque na época, como é que chamava um mexicano lá, que ele passou lá anos, Aurélio. Parece que ele deixou o clube lá numa situação difícil. Mas agora, o ano passado, ano retrasado, um grupo, só que já é um grupo também que talvez não tenha um recurso financeiro tão grande, mas eles estão lá, disputam a segunda do Paranense ou terceira. Essa agora que eles subiram, subiu o Galo. Esse time que foi campeão aqui. Da segunda divisão, foi o Galo Maringá. Esse é o Galo. Antigo Arucó. Então nós vamos ter o ano que vem, né, para o Campeonato Paranense, 2 clubes na Série... Vão ter clássico em Maringá. Clássico em Maringá. Fala aí, Mion, tudo bem, Mion? Tudo bem. Olá, torcida Meta Esporte Clube. Prazer receber Nivaldo. Muito obrigado. Além de um craque de bola, né, capitão? Um amigo mesmo, que eu tive o prazer de conviver durante muito tempo. Inclusive quando eu fui cobrir o Atlético. Eu cobria só o Curitiba, o Nivaldo me recebeu muito bem, ele, o Didi, e me deram uma atenção especial. Que jogava o Didi. Esse era o meio de campo do Maringá, Didi, né? Nivaldo e Ferreirinha. E um que pouco falam, Ferreirinha, o que jogava de bola. Grande jogador, belo bonito ali. Tinha o centroavante era Itamar Belas Almas. Agora, vocês estão falando de seriedade. Acho que Maringá mesmo. Maringá. Eu falo às vezes que Itamar. Falando em seriedade, capitão do sindicato, eu quero falar da seriedade da CBF. Veja só, o nosso presidente Samir... ele que entrou nessa panela já? O presidente Samir compra de... Calma, capitão, eu fui dar uma aprofundada no negócio, é mais complicado. Não é só o presidente Samir, não, que tem compra de votos. Vocês sabem quem é o diretor de seleção da seleção brasileira? O diretor de seleções da CBF? Aquele rapaz? Eu também não sabia, eu fui descobrir. Gustavo Feijó. Quem que é o Gustavo Feijó? Não sei. Também não sabia. Ex-presidente da Federação Alagoana. Certo? Alagoana. O Norte e o Nordeste impera dentro da CBF. Ele também teve improbidade administrativa como prefeito de uma cidade no interior do Alagoas. E esse homem, Nivaldo, é que o Ancelotti vai ter que dar satisfação. Saiu abertamente isso, né? É uma vergonha o futebol brasileiro. Pessoas que... Embora vamos fazer justiça, no caso do Samir, é a esposa dele, que é a deputada, que está sendo vistoriada. Como ele é marido... Denunciado aos 3, né? Como ele é marido, fizeram também. Agora é estranho um cara lá de cima, não desfazendo... Mas sem que futebol tem lá tudo, que experiência ele tem. É mandar uma CBF cheia de problemas. E a pergunta é o seguinte, vamos falar de seleção brasileira, isso que me preocupou. O cara assume um ex-presidente da Federação Alagoana, esse é o currículo dele, ex-prefeito de uma cidade que teve problema também de desvio de verbas públicas, de repente... ele assume o comando da seleção brasileira. Esse rapaz que entrou tá na mão dele, então. E o Ancelotti vai ter que se reportar a ele. Ele é o chefe eu da só espero seleção. que o Ancelotti tenha condições de ele fazer as convocações. Autonomia. Mas se imperar essa bagunça que é de empresário lá, eu não te dou 3, 4 meses, o Ancelotti pede demissão, vai embora. Eu só acho o seguinte: ele vai embora. Ele veio, ouviu alguns, sabia de
os jogadores da Europa, ele sabia de todos, fez aquela artimanha tática de defender com o Equador, não deixar os cantos jogarem. Arrumou a cozinha. Arrumou aqui um balão lá, parecia uma fazenda, o ataque do Brasil, que não tinha ninguém. Ele foi, eu tinha certeza que ele iria fazer. Ele depois, arrumou... Não, ele trouxe o volante que... de confiança e confiança, que jogou muito tempo com ele e que realmente ainda é o melhor. É o melhor. É o Casimiro. Ele ia organizar, virou o capitão da seleção, pela bola que joga, pelo respeito que tem perante os outros jogadores. Ó, gente, e o Brasil é o seguinte, se quiser, arruma um bom time, hein? O Brasil tem condições de encarar. Mas é isso que eu queria entrar, Nivaldo, é o seguinte... depois do segundo jogo, que ele teve que colocar mais um no meio, tirou um de trás para chegar à vitória, em 2 jogos ele deu tranquilidade, ninguém falou mais da seleção, e todo o respeito a ele. E ele disse na hora, já deu entrevista, ninguém é dono de cadeira aqui, para começar. Ele está vendo todos os jogos do futebol brasileiro e no Mundial. Tirou muita coisa do Mundial de Clubes, porque lá também foi um torneio para ser visto. E mais os jogadores que ele conhece. Eu não sei se ele vai fazer um extrato em relação aos jogadores ainda que estão jogando no Corinthians, no Palmeiras, assim por diante. Então ele vai ter a afeição dele, o que ele quer. Ele não vai ouvir mais ninguém. Concordo. Eu acho que ele não pode ouvir. Não pode ouvir, que né? assim, o que o Mignon estava falando depende, por isso que ele falou que se ele não fizer isso que você está falando, de ele poder escalar, de ele trazer os jogadores, convocar o que ele quiser, é óbvio que ele também possivelmente possa até mas sair. Não vai acontecer mas isso. A seleção... Ele chegou com muita moral, nós não né? podemos esquecer que o contrato que fez o Ancelotti foi com a diretoria anterior e que não era o mesmo gestor o diretor de seleções. Mas já fizeram algum... Então existe um contrato Existe. que deve dar a ele umas certas garantias. Lógico. Ninguém vai trazer um cara de 4 milhões por mês para... Eu pergunto para você, mas quem é que no dia tiraria seguinte hoje o mandar Ancelotti? Estava feia a coisa, ele classificou. Sim. O Brasil é a única seleção do mundo que está em todas. Mas todas as Copas. Vamos deixar. O treinador anterior... Dorival. O Dorival Júnior, ele só saiu por um motivo. Não é porque ele perdeu para a Argentina. É porque tomou um balaio, que eu acho que 4 já é um balaio, e um chocolate. Por quê? Porque aquela convocação, ela foi ridícula. Claro. Estava jogando um quarto zagueiro, que eu me lembro que a camisa era 14 ou 16, porque eu falei, quem é que é esse rapaz? Não sabíamos. Aí vem o dedo dos empresários, Nivaldo. Então, que tomam conta da CBF. Mas aí que tá, agora aí é o país, né? Os 3 primeiros gols, ele participou negativamente, obviamente. Sim. E aí, tanto é que saiu no intervalo. Entende? Então, o Dorival, ele caiu. No meu modo de ver, ele caiu porque ele tomou vamos dizer, uma goleada da Argentina. Se perde 1-0, ele não cai. Foi muito precavido. Você lembra que o Muricy, capitão, não aceitou? Foi até almoçar com o Ricardo Teixeira? O Muricy foi outra situação, né? E o Muricy falou... Foi uma questão de hombridade dele. O que foi falado é o seguinte, o Muricy chegou, foi muito claro, e disse, eu quero carta branca. E aí o Ricardo Teixeira, olha, isso eu não posso garantir. Ricardo a gente conhece, né, Nivaldo? E o Muricy vazou. Eu viajei muito com a seleção brasileira, é uma coisa. O técnico da seleção brasileira tem que saber ouvir. Entenderam? Claro. Zagallo foi o campeoníssimo em tudo, ele ouvia. Parreira ouvia, nem todos. Então, isso é uma determinação, já é a parte que funciona lá. Seleção brasileira é outra coisa. Mas esse é um assunto futuro. Isso. Eu quero falar sobre o nosso futebol, como o Nivaldo está enxergando a nossa Série B. Nivaldo já chegou aqui e disse que time que está jogando bem, ninguém sabe. Até ele está dizendo, está fugindo da nossa regra aqui, hein? Fala aí, Nivaldo. Nivaldo disse que tem uns 10 times para ganhar, hoje, 4. Fala aí, Nivaldo. É o seguinte... A explicação dele porque tem lógica. nós sempre pensamos... O que é o objetivo de quem está jogando a Série B? O primeiro, classificar entre os 4. E depois, quem estiver entre os 4, tentar ser campeão. Isso mesmo. Ser campeão ou primeiro e quarto é a mesma coisa. Perfeito. É o que todo mundo quer. Então, a minha conta é o seguinte. Primeiro, nós temos hoje, na minha conta... 15 times disputando essas 4 vagas. Porque nunca vi um equilíbrio, e esse equilíbrio que eu estou falando não é de futebol, são de pontos.
É só você olhar a análise tabela. é pontos. É um Então, perde e ganha que... O Curitiba, por exemplo, está lá em segundo. Ele e o Goiás estão um pouco distante de um grupo que é onde está o Atlético. O Atlético está em 11º, mas se ele ganhar vamos supor que ele ganhasse um jogo e nenhum dos outros jogasse, né? Aquela história. Ele ia para sexto. Por quê? Porque está todo mundo colado, 1 ponto, 2 pontos. Mas ele também, hoje o Atlético está a 5 pontos do quarto, que é onde eu falei. E não dá esperança. Aí também não está dando esperança. E a 5 da zona de rebaixamento. 12-4. Então você veja o equilíbrio. Então eu te falo que vai ser a Série B, aonde nós teremos o quarto, o terceiro, que vai subir para a Série A, com o menor número de pontos, eu acho que da história. Olha, nós falamos aqui na segunda-feira, capitão, eu até disse que provavelmente o quarto colocado poderia, com 60, sair tranquilo, poderia ser até menos. Eu falei 59, 58, poderia ser até jogando do jeito que está indo. Porque começa logo, com logo 65, pode até mudar, depois né? baixou para 64, 63, não, mas agora é do 62, jeito daqui a como pouco... está, o Mignon trouxe 60, 90%, 61 e 62 é total, Sabe, 98. vamos ver se Mas mudou agora, alguma né? Mas coisa. sabe o que é, Hidalgo? É que tudo isso que fala assim, número de pontos, você fala em cima de estatística e do que já foi visto. Sim. Perfeito. Agora, se você pegar todos os anos a Série B, eu não me lembro de uma Série B que terminou o primeiro Também turno não. Também tão não. equilibrado e tão junto do sexto até o 14º, 15º, eles estão 3 pontos de No diferença. final do primeiro turno, geralmente tinha 8, 9 já mais acima e o Certo. restante lá para baixo. já. Exatamente. E agora essa Eu vez estou falando não. que nós temos 15 times, de 14 a O que te 15 leva, times. Quando então, você fala o pois não. Atlético, o Atlético tem 25 pontos, né? É o 11º. O Atlético está 5 pontos da Chapecoense, que tem 30, que é o primeiro de baixo para cima Que é o quarto. de classe, é o quarto colocado, e a 5 pontos do primeiro da zona do Por quê? rebaixamento, Que é o Paysandu, que é o Eu faria 17º. essa pergunta. O que leva, Anivaldo, a esse pensamento? A gente tem os nossos, tá? Mas é bom sempre ouvir quem está chegando no programa. É a falta de qualidade individual, problema financeiro, não tem jogadores de alto nível na Série B e por isso fica essa igualdade na questão técnica bem abaixo do que se espera. Eu acho que o nível técnico do futebol brasileiro, de um modo geral, ele caiu. Ele caiu, ele vem caindo. E o mais grave, caiu, os melhores jogadores são de derrubada. fora, né? Não, E o mais grave, os Não, melhores só você jogadores ver, são aí de que tá. fora. É só você ver ontem, só para não querendo sair, mas para dar um exemplo, ontem no Palmeiras e Corinthians, o Palmeiras tinha 6 jogadores estrangeiros. Exato. E o Corinthians tinha 6 jogadores estrangeiros. Então, Que são os melhores ainda, né? Esse é um erro muito grande. a Série B não é que eu diferente. acho que a CBF deveria rever essa situação dos estrangeiros. Concordo. Por quê? Você tem que ter um número médio, porque nós também queremos mandar jogador para fora, certo? Agora, receber, nós estamos hoje com 9, permitido 9. É muita coisa. Eu acho que é muita coisa. É um time estrangeiro quase, né? Você está entendendo? O Atlético chegou nesse ponto. Mas também, eu falo isso defendendo os jogadores nacionais. Claro. Defendendo os nossos jogadores, a nossa base principalmente. Nivaldo, eu faço uma pergunta. E Eduardo, nós temos aqui 2 ex-craques de meio de campo. Hidalgo e Nivaldo, meia. Que meio de campo seria esse? Meu hoje, hein? Deus do céu, hein? Nivaldo, meia. Vamos lá, Nivaldo. No Flamengo, quem é destaque do meio de campo? Arrascaeta, Pulgar, De La Cruz. Corinthians, Garro, Eu vou te Carrilho. eu vou completar a sua observação, sabe com o quê? Eu vou completar. Quem Sabe é o como craque do Curitiba aqui? É o Josué, que é português. Então eu vou te falar. Qual que é o craque do meio de campo do Atlético? O Zapelli, que é argentino. E agora o Botafogo contratou esse menino Montoro, que jogou bola, tem 18 anos, capitão. Acabou com a bola ontem, 18 anos. Eu vou fazer o resumo. Argentino. Eu vou fazer o resumo disso que você acabou de falar. A seleção brasileira, quando era convocada, antigamente 22 jogadores, agora 23, mas 22. Convocava 2 jogadores por posição. Exatamente. Então, por exemplo, você convocava 2 volantes,
que jogava mais para cá e 2 para cá. Então eram 4 volantes. E depois 2 meia. Um que jogava um pouco mais para a direita, 2 e 2 para a esquerda, às vezes invertia porque tinham muito craque. Hoje, então nós estamos falando de 8 jogadores. Exato. Sabe como é que a seleção brasileira é convocada hoje? 10. Ela Não, eu falo desses 8 só, pra gente não. Ele convoca 7 volantes e 1 meia. Sabe por quê? Porque não tem Não meia. tem meia. Não E tem. os volantes, poucos chegam aos pés do que o Hidalgo jogava. Porque o volante, Não. hoje um volante que sabe jogar, ele monta, ele arma o time. Se ele tiver Claro. técnica. Agora, onde que nós temos isso aí? Por que o Ancelotti lá trouxe o Casimiro? Porque o Casimiro, pelo menos ele faz uma função. Não, e o ele marca. Marca E ele E tem fez parte saída. daquele E meio tem de saída. campo do Real Madrid, né? mas posso ser franco pra você? Toni Kroos. Mas ele, jogou num mas time ele bárbaro. marca. Ele hoje ainda ele tem alguns lampejos de ataque. Isso. Sabe por quê? Porque ele tem personalidade e os outros não têm. Para mim hoje o grande volante do Brasil é o menino do Flamengo. Ele Sim. arrebenta o Pulgar? o Moreno que joga no Flamengo. O Gerson, que foi embora. Esse é um baita jogador. Completo. É porque ele é volante, marca, tanto que E vai para todo lugar. ele vai para todo lado, sabe perna atacar. esquerda. Poderia Mas jogar eu acho que tranquilamente. ele volante. se escondeu, né? As transferências É. dele, Aí eu é. acho que ele... Aí Ele ele acho escolheu. que quis fazer isso, foi embora, Não, cuidou mas da vida dele. Veja, quem que não quer ir jogar fora? Olha o salário que esse pessoal vai ganhando e os contratos que são feitos. Nós estamos falando sobre o nível É. técnico da Série B. O Nivaldo entende que ainda tem muita coisa pela frente. água pra rolar. Não é que há desigualdade, não. Igualdade na queda de rendimento técnico. Pode ser. Você vê ontem o Goiás lutou para empatar em casa. O Goiás está Podia dando ser difícil, tá goleada. mostrando. Podia sofrer Foi, goleada. então, ele está mostrando pelos que comentários- o único que está mais ou menos ali, acho que é o Novo Horizontino. O Chapecó contratou, está chegando. Todos contrataram, né, capitão? Por isso, talvez o segundo turno vai ser muito mais difícil. E o Os Novo Horizontino que resultados- tomou D4 do Série B, né? Você vê o que Pois é. é. E porque os E o CSA resultados vão ser empatou com o minguados. Vasco ontem Pode na ter Copa. certeza disso. Essas vão ser esporádicas. Essas Claro. derrotas assim, Claro, 4-0, claro. 5-2, como foi do Curitiba, 3-1, essas vão ser esporádicas. É 1-0, 1-1, 2-1. Você quer ver o que está a Série B? Veja o jogo do Curitiba com o Paysandu. Curitiba ganha o jogo, passa para ser o primeiro da tabela. O Paysandu está lá encostado junto com os 4 do final. Cara, E toma eu 5. duvido que alguém faria um prognóstico de o Não. Curitiba primeiro perder. Primeiro Segundo, tomar 2, 3 gols. Olha bem, No 2, primeiro 3 tempo. gols. Não, Não, tomar a no jogo diferença inteiro. É. A Defesa, Nivaldo, a defesa que era a menos ult- vazada com 6 gols, sofre 5. A última Olha- vez que o Curitiba tomou 5 foi em 1953 contra o Ferroviário do Zé Domingos. Em Eu joguei lá 1953. Nem fala. Não, então é isso que eu estou dando esse exemplo. E depois vem um jogo do Atlético. O Atlético vem jogar com a Ferroviária, que também estava, pelo menos, capengando no Ferroviária é daquele campeonato. nosso tempo lá. É, Pô, aquele bom, E, time. Ah, e o bom, Botafogo aquela time. que deu uma goleada no Atlético aqui. É isso que o Nivaldo está falando, é irregularidade. É muito. Dá essa dificuldade. Por quê, capitão? Porque não tem jogo. Aí vem aquilo que. Por que o Nivaldo falou? A deficiência técnica dos clubes. Sim. E não só da Série B. A Série B é mais. Acho que é mais latente porque a gente está acompanhando mais de perto. Mas desde a Série A. Se não é os jogadores estrangeiros virem dar um pouquinho de qualidade, é aquilo que fala. Ontem eu fui dar uma ter dificuldade pesquisada. sempre para montar uma seleção. Ontem fui dar uma pesquisada. O Goiás, líder. Nos últimos 4 jogos em casa, empatou 2, perdeu pro Atlético lá em Goiânia e ganhou do Cuiabá. Empatou agora com o essa Remo irregularidade é isso. e empatou com a Ferroviária. Ela é geral, Pra capitão. você ver, Agora- capitão, o líder nos últimos 4 jogos só ganhou um jogo em casa. E jogos em casa. Mas E ganhou fora. A minha preocupação, veja, a minha Como preocupação varia, né? é a formação nossa dos nossos jogadores. Porque se nós estamos hoje com esse nível técnico,
nós não estamos aproveitando os nossos jogadores, porque nós exportávamos habilidade, técnica para a Europa. Agora nós estamos, eu não sei se esses jogadores saem muito cedo e nós estamos querendo imitar o europeu. Hoje tem um outro detalhe. Se você pegar um jogador habilidoso e ele fizer 2, 3 jogadas, dá uma caneta aqui, deu uma caneta aqui, dá um chapéu pra trás, o árbitro vem e dá um amarelo. Não pode. O que é isso, rapaz? Você tá... O que é isso? Pelé não podia jogar. Não, mas isso, o futebol é isso. O Djalminha seria expulso todo jogo. Os exemplos estão aí, a prova, né? Ontem o cara do Corinthians fez o gol, aliás, do Palmeiras fez o gol, que foi invalidado, né? Foi vibrar, os jogadores vieram, não pode vibrar. Mas aonde que ele vai vibrar para lá? Aonde que ele vai vibrar se é jogo de torcida única? Né? Nós estamos... Quer dizer, tá um mimimi danado. Muito o chato. árbitro tá sem personalidade. Aí sem falar o seguinte, eu assisti um pedaço acho que foi Palmeiras e Atlético Mineiro há 10 dias aí. Gente, meu tempo batia, seu tempo batia, o pessoal chegava, não tinha tanta TV, o cotovelo era mais solto, inclusive, você tinha que se defender, tinha que ter um pouquinho de malícia e tal, só que aí um respeitava o outro, sabia que se desse também ia tomar, né? Sabe como é que é? Mas, cara, é muita pancada hoje, assim, na frente. Ontem o cara vai dominar uma vez, deslealdade. Ontem um detalhe, hein? Você proteger a bola com o cotovelo no peito é uma coisa, eles já vão na cara direto. Você viu o primeiro tempo? O jogador também faz você bate com a mão, um dedinho na cabeça, o cara já cai. Também Ontem eu vi 15 minutos de Corinthians e Palmeiras, com o Jarbas lá, nossa emissora lá, a rede. Não tivemos futebol. Só 4 milhões de pessoas acompanhando, né, capitão? Nosso aliás, eu quero mandar um abraço ao Jarbas. Jarbas, o parabéns. Nosso programa, ele rodou 1 hora antes do jogo Corinthians e Palmeiras para todo o Brasil e deu esse número bárbaro. 4 milhões, brincadeira. Tá bom, a coisa está indo bem. Nivaldo, me conta agora em relação ao Atlético. O que você acha, a sua opinião, porque nós aqui vamos dialogando, falando. Na verdade, o que está acontecendo com o Atlético de cair da forma como caiu? Olha, Hidalgo, o Atlético todos sabem. Quem falar alguma coisa ao contrário, o Atlético depende de uma pessoa. Continua assim? Não, e principalmente mais agora ainda. Então, são decisões. Por exemplo, eu acho que no Atlético e em vários outros clubes, se você não tiver um diretor de futebol, diretor de futebol, o cara que fica ali, que convive, que vai no treino, que se o vê, cheiro do Zig, e esse homem no nosso tempo nem ganhava nada. Não, porque assim, o jogador uma hora ele tem que falar que o aluguel está atrasado. Isso. Hoje é meio difícil, mas na nossa época era constante, né? Se atrasar mas, assim, é porque relaxado. Mas, se não tem esse tipo de problema hoje, tem outros problemas. Claro. Os problemas existem, como também existem as coisas boas. Mas o jogador, ele tem que ter uma pessoa que ele possa... Tipo assim, se ele quer reclamar do treinador, ele não precisa reclamar para a imprensa. Ele reclama lá para aquele diretor, fala, o tal treinador, eu tô treinando bem, o cara não me põe, o que será que ele tem contra mim? Mas hoje também tem um problema, né, Nivaldo? O jogador, seu técnico chama atenção, já liga pro empresário, daí o empresário já liga pro presidente. Mas veja bem, olha, muito por isso mimimi. que eu tô falando que o time tem que ter um diretor de futebol. Claro. E esse diretor de futebol, no meu entendimento, ele tem que ser da casa. Isso, ele tem que ser da casa. Eu tenho o meu pensamento. Sabe por quê? Porque o cara da casa, ele tem que estar lá. Por exemplo, nós tivemos muito tempo lá dentro do Curitiba, o Krieger. Nós tivemos muito tempo lá dentro do Atlético, o Nilson Borges. Claro. Entendeu? Esses caras... A identidade. A identidade. Ou um outro que não estava trabalhando, mas ele é dali. Ele você sabe, entende. isso que você está falando, nós lembramos aqui, chegamos à conclusão seguinte. Escuta, quem é esse tal de diretor que o Nivaldo está dizendo no Atlético? Não tem. O Lara, qual é a atitude do Lara? Lara é tesoureiro. Tesoureiro. Quem é que contrata? Mas quem é que fala? Bola, eu vou dar um exemplo para vocês, é o seguinte, eu não quero nem citar nome, porque os últimos que tiveram no Atlético, como que fosse esse diretor de futebol, era gente de fora. Sim. Aí eu sempre falei o seguinte, meu amigo, numa fase, porque o cara que é de dentro, ele sai, ele tem os amigos na cidade, então ele já, fora
o trabalho dele, ele tem que dar uma satisfação a mais para a sociedade, para aquela Isso. torcida, porque ele frequenta tudo na cidade. Ele Ele sabe... tem um compromisso Ele tem um sentimental. compromisso sentimental. Aí, o cara que não é daqui, deu zebra, fez besteira, o time não deu certo, sabe Rivaldo. o que ele faz? Pega um táxi ou um Uber, vai ali para o aeroporto Vai para Afonso Pena. e vai embora. Antigamente E do ele ia jeito pra que ganha rodoviária um- e pegava um penha, né, capitão? Pegava um penha. Você entendeu? Então, eu acho que isso aí falta, talvez Mas o não é só no Atlético. Mas, não, mas, mas o Atlético tem possibilidade disso. Curitiba não, já vendeu o clube, sei lá quem é o cara, de onde veio, agora que está aparecendo as pessoas- um rapaz que investiu, tem mais conhecimento, mas não é isso que nós estamos falando e vivendo. Isso não é saudosismo, gente, não é, por favor, não é. É verdade, essas verdades têm que ser mas é a ditas. necessidade Alguém hoje, de capitão. sentimento do clube tem que falar. Eu sou um cara que eu tenho meu pé atrás com a SAF. Qualquer um. Ó, tem muitas delas que são Não, qualquer comprometidas, uma. Porque eu acho que o clube, o torcedor, o clube tem que ser gerido por gente que se identifica com ele. Claro. Isso é um pensamento. Você é antigo, a SAF organiza o quê? Primeira coisa que a O SAF que faz. é que Não organiza? sabia, Primeira não, coisa o que do a SAF Curitiba não faz. sabia nada de futebol. É, Isso é Rivaldo, moral. primeira coisa que a SAF faz, trata o torcedor como consumidor. Já começou por aí. Não tem compromisso Ele nenhum com o ele sentimento investidor, do. né? Com o E sentimento do torcedor torcedor. sentimento. Existe. Dentro da tua linha de pensamento. Existe uma diferença. Quando é uma SAF, o cara está mexendo com o dinheiro dele. Claro. O dinheiro dele, ele vai tratar como uma empresa. Claro. Sim. E aí todo aquele carinho que o torcedor, que é o que todo mundo tem, eles Está distante. eles são Não frios. tá nem aí com tá isso. São distante. frios. Agora, Agora, por isso que eu acho que o futebol não pode perder essa, vamos dizer assim, essa aproximação. Eu acho que o futebol não pode perder isso. Você vê o Curitiba, Esse né? elo da paixão. Lógico, ele não Curitiba pode. tem 10% e fizeram bem pouco no conselho. Ver o que podia também colaborar 10% contra 90%. E teve até no conselho divisão lá e ganhou Capitão, ali. agora, recentemente teve um diz que me diz que aí que não deixaram a presidente A Mariana. Então, isso que eu ia chegar. num jantar, É isso que nós estamos falando, da frieza que tem. Mas sabe por quê? Porque ela entrou em contato, queria saber detalhes sobre o mas CT isso é isso. e o pessoal Não, da nossa, SAF não pô, gostou. nosso A tempo- obrigação dela, como presidente da instituição, da associação, melhor dizendo, ela fiscalizar o que a SAF está Mas fazendo. vamos ser francos, nosso se a pessoa tem vestiário- 10% Você não tem do nada. voto, Não me tem, perdoe. Não tem. O nosso tempo de vestiário entrava conselheiro, uma nossa conversarada toda. Era muito mais, hoje não tem, mais capitão. Hoje realista, né? Hoje os vestiários são Quer blindados. dizer que né? o Atlético ele caiu de uma forma que Olha, tem muito caixa, tem isso. mas Agora eu não que- poderia preservar. O Santos demoraram para colocar no gol. O Thiago Heleno. Não poderia ficar o Fernandinho, Olha, o Fábio, eu- o Pablo. eu- Alguns deles, eu mas sou condenaram franco, Eu todos. sou franco para você. Não, Diga. essa condenação, para mim, eu não vejo, não imagino que possa ter acontecido isso. A minha opinião é que não aconteceu, entendeu? Esse negócio de panela. Aqui é A isso. sua, mas a do É. presidente não. Bah, mas aí que tá. O Fernandinho jogou no eu City, tive contato com por aqueles favor. jogadores, conheço aqueles jogadores, duvido. Por isso que eu não acredito que eles fossem capazes de fazer uma panela para o que falam, para derrubar o Atlético. Duvido. Mas que Olha, é isso? o Thiago Heleno é identificado com Curitiba, o Pablo nem se fala, o Fernandinho adorou ficar aqui, queria, nem sei se ele está por aqui ou está. Esses jogadores, duvido que eles fariam uma panela para prejudicar o Atlético. Mas sabe o que acontece? E eu acho natural, numa situação como era o Atlético, como disse o Nival, tinha 9 jogadores estrangeiros. É que eles buenos convivem dias, entre buenas eles. tardes e Sim, outra é coisa que mais. eles convivem Mas- entre Olá. eles. Não, Hã? mas veja bem, A facilidade da língua. Não, mas né? você está falando de uma coisa natural. É óbvio que se você estiver jogando na Argentina ou na França 5 brasileiros,
Você vai Eles procurar. vão se Vão reunir juntar, porque, primeiro, é a claro. mesma língua, os Churrasco. mesmos costumes, papapá. As famílias. Se eles estão em 8, 9 aqui, da Argentina, do Uruguai, da Venezuela, tá todos falando castelhano ali, eles vão se aproximar, é uma coisa natural. Sim, mas isso não que eu tô foi dizendo. essa panela que falaram. Não, eles estão falando dos Não, jogadores que não deveriam ter liberado. A informação Foi, é eu que acho. existiam duas panelas, dos jogadores estrangeiros. Mas existe por que a panela? Porque não tem identificação, eu diria, não tem liderança. Não, mas ou e se de tivesse diretoria esse de diretor? jogador. E se tivesse esse diretor? Anivaldo, o Aí Corinthians- não teria. Não teria, nunca teve. Havia um respeito. Aqui, o Hidalgo, mas ele jogou o tempo. Coloca um Hidalgo dentro de um vestiário ali rodando. Em 2 dias ele já vê quem que não está olhando para o outro. Mas lógico. Né? Aí, o Corinthians teve um time aí que foi campeão de tudo. O Rincon odiava o Edilson e tal. sabe Agora, o que é entrava em também? campo, Sabe, acabou. você tem que achar. Eu, como repórter, eu presenciava panelas, mas entrava em campo, opa. Mas a panela, vamos ela jogar a bola. existe hoje, não é panela, são grupos. É assim, por exemplo, você tem hoje no futebol... São sempre insatisfeitos. Não, tem os jogadores, Tem por também, exemplo, que tem são também. os religiosos. Né? E Isso. o pessoal que frequenta um determinado tipo de igreja e tal, eles se reúnem ali, inclusive até para orar, vamos dizer. Que é uma Exato. coisa até bonita. Tem os outros que gostam de tomar sua cervejinha. Isso. Entendeu? E tem os outros que não gostam de nada, gostam de sair para casa dele e tal. Então, Família. isso é meio que identificado. Mas Né? dentro do clube, Mas dentro do clube aí tem que tem- ser uma coisa só claro, e dentro de uma campo mais unidade. ainda. Mais Mas ainda, sabe o que, claro. talvez o que esteja sendo colocado para o torcedor é uma máscara da incompetência. Eu acho que Uma cortina de essa é a fumaça. realidade que eu tenho comigo. Nós temos que justificar a caída para a Série B, temos que justificar os Claro. péssimos jogos e eu vou transferir a minha responsabilidade para o Arranjar um técnico. culpado. E o Pra primeiro vocês. sacrificado é o técnico. Mas o foi mal tocou escolhido seis. E também. criar uma Aqui teoria também. de conspiração. né? Tudo Mas atrapalha. Como é que chama o técnico que ficou no Atlético um bom tempo, que foi o que saiu de uma, vamos dizer, de um 6º, 7º lugar e acabou indo lá para 10º, que é um uruguaio? Cuca foi... Não, o Cuca é uma exceção Sim, aí, que é um negócio o diferente. Cuca deixou o time numa boa colocação. Não, mas quem que era antes dele? O Varini. Varini. Com todo respeito. Com todo respeito. Era auxiliar técnico do... O Varini, ele moralmente, quando eu quero falar, não é a pessoa dele. Claro. Qual é a autoridade? Qual autoridade ele tinha De conhecimento em cima da de área. vários jogadores? Claro. Mais velhos, jogadores. Entendeu? Você percebia, assistindo o jogo, você percebia que ele não tinha esse comando todo, até mesmo em cima dos próprios jogadores que vieram de fora. Então, eu acho que É uma ali... sucessão de erros. Mas eu Sucessão tô de erros. dizendo, A pergunta as que eu faço, escolhas Nivaldo. as escolhas dos Foram técnicos erradas. foram erradas. E só aí foi só- como é que você... Nivaldo, eu sempre reporto o nosso tempo, que foi maravilhoso, sentimento, não tinha dinheiro, não tinha nada, demorava para receber, mas no campo era a unidade maior de jogadores. Ali você está com problema financeiro, então não jogue, porque se entrar vai jogar. Se você tem problema financeiro e acha que não está bem disposto, fica no vestiário, entra o outro. E como porque tinha se problema entrar, financeiro, hein? se entrar vai ter que jogar. Ei, e como tinha problema financeiro, hein? Só tinha, Meu Deus. né? Só tinha. 3 Bom, meses de atrás era atrás normal. Era normal. Mês de 90 dias, Agora, né? Mas os técnico- jogadores entravam em campo e esqueciam isso. Nivaldo, você ficou com um Hoje não técnico fica. de anos, às vezes, no clube. Eu não lembro que o técnico tenha saído no meio de um caminho. O técnico ficava o ano todo. Claro. Ele sabia quem era, quem não era e estava Mas lá. eu- E só não podia errar uma coisa: vestiário, que ali é sagrado, o critério de Mas, Hidalgo, técnico não pode mas falhar. sempre tinha, aquela época usava muito, você pegar um jogador que já tinha recém parado, ou parou há 4, 5 anos, ele estava sempre ali como se fosse um auxiliar. Sim. E hoje cada treinador traz uma comissão. Traz- Não. 5, 6, né? Hoje Mas tem, Nivaldo, Mas o clube tem que ter o dele. O clube tem 30 profissionais que não dão chutinho. Não, não 30. O auxiliar do médico, os 3 auxiliares, não sei o quê, não jogam.
O que é Auxiliar uma técnico tem uns bagunça. 4. Nivaldo jogou em futebol também, às vezes trocava numa viagem o centroavante por um médico, era uma coisa... você convivia com isso. Então, essa nossa manifestação é que existem os erros, mas nós estamos afundados em muitos problemas e como nós queremos recuperar. Essa é a nossa tônica, nós estamos falando, dialogando verdadeiramente o que é, mas como buscar isso, né, Nivaldo, Eduardo e Mignon, que a gente fica trocando ideias aqui com outros personagens. Eu quero fazer uma pergunta para o Nivaldo, já que levantou, né, essa questão da conspiração de jogadores. E o que você acha de uma diretoria em que o Atlético Paranaense, toma 28 gols, é o segundo pior defesa e contrata atacante, meias, e a defesa... Como é que você analisa uma diretoria que depois de 19 jogos ainda continua tomando gol e tudo bem? Eu sou franco para você. Se eu estivesse ali, por exemplo, primeira pessoa que não ia embora era o Thiago Heleno. Porque é um jogador que tinha contrato, estava jogando. Certeza. E eu ainda o considero, hoje, entre os 5 melhores zagueiros do Campeonato Brasileiro Série A e B. Não era general por nada, era general. Ele é um jogador que tem um tempo de bola fora de série. Então... E ele jogava pelo time mesmo, a gente notava. E a liderança. Ele já que estourava aqui, joelho, ele estava jogando. E outra, ele era defensivamente muito bom e fazia gol. Foi um grande erro da diretoria. Eu acho que o Thiago Heleno foi um pecado abrir mão do Thiago Heleno. Sabe? Eu estou te dando um exemplo. Esse jogador já arrumava a defesa. Pelos fatores que você acabou de falar. Primeiro, pela bola. Segundo, pelo caráter que eu conheço e pela liderança. Então, meu amigo, aí já foi um desperdício. Mas a diretoria entende isso, que erraram? Mas não. Aí está fundado como um erro da isso. Os erros continuam porque ela se acha que ela é infalível. Onipotente. Então tá aí, traz um diretor de futebol que estava no Avaí, que não é nenhuma das... Já tinha errado quando trouxe o cara que era... o rapaz que era do Barra, que veio para ser das categorias de base. Nada contra o Barra, mas é um time por favor, que não tem divisão. O Atlético ano passado estava na primeira divisão. Recém-formado, tem uma bela organização lá em Balneário e tal, mas em Balneário não, em Camboriú, né? E tava se saindo bem lá. Aí trouxeram o cidadão. Aí, de repente, põe ele como profissional. Aí é uma diferença muito grande. E o Curitiba, Anivaldo, na tua visão? Então, o Curitiba, eu acho que dentro de campo, né? O treinador é um bom treinador, só que se eu fosse ele, eu jogava um pouquinho mais para frente. Eu marcava mais à frente. Ele é característico de jogador, ele era um cara marcador atrás. Então, é característica. Ele usa meia pressão, né? Então, mas a meia pressão, ela é muito perigosa. Perigosa, né? Principalmente em casa. Toma contra-golpe. Você jogando em casa, eu acho que você tem que abafar. Você tem que impor mais. Claro. Você tem que impor. Principalmente, como aconteceram nos últimos 2 jogos, você sai na frente. Meu amigo, é o contrário. Esse negócio de fiz um gol e vou marcar aqui, nada. Você marca lá mesmo. Marca lá. É uma facilidade, né, Renato? Se você roubar uma bola lá, marcando alto, a facilidade de você fazer o gol é muito mais fácil. Você está jogando em casa, sua torcida está te apoiando. Agora, se você fica atrás, você sabe como é que é. Bola cruzada, uma hora... Jogar em casa sempre foi uma maravilha. Tem jogador que tem medo de jogar em casa, quando a situação não está boa. Eu acho que falta um pouco de personalidade para esse time também. Mas eu acho que isso aí que tem que o treinador tem que... Isso aí é você que tem que passar para ele. Quem está ali comandando, ou é o diretor, ou é o próprio treinador, o próprio preparador físico. Nossa, nós tivemos um preparador físico, você lembra do Frega? O Frega que se visse um cara meio mole lá, ele... Vai pegar o rolo. Te pega depois. O rolo. Eu puxei rolo. Eu puxei rolo. Dá carrinho, ele ria, que carrinho? Então dá carrinho só o Natal lá, porque vai dar carrinho. Mas olha, essa é a nossa preocupação. Vai começar agora então o retorno torcida brasileira. Vamos ao retorno, primeira rodada. Primeira rodada
começa hoje, capitão, com Vila Nova e Coritiba. O que você acha? Hoje à noite, 21h35. O melhor de lá é ainda o Goiás ou o Atlético? Tem Goiás. 3 lá, né? É o É o Goiás, mas Goiás, o Vila Nova e Atlético também Goianiense. está ali por quinto, sexto lugar, não O tá? Vila Nova é o sexto. Ah, é. Curitiba tem 3 jogos danados, Perdão, né? Vila Nova é o 9º colocado. Curitiba tem então. 3 jogos danados. Pega agora Vila Nova, depois pega a Chapecoense, que está em 4º lugar. Aonde lá? Aqui. Daí aqui. Vila Nova é lá, e depois Chapecoense pega o aqui. Novo Horizontino lá. Eu acho que o 3 Curitiba tem pancadas. 3 buchas, que nem 3 diz, bucha. 3 buchas, né? Ah, é fácil. Principalmente Ah, por jogar fora. Pena jogar 9 e ganhar 2 pontos esses últimos 3 jogos. Aí exato. atrapalha. Perdeu os Concordo. pontos em casa, né? Poderia empatar com o Vila Nova hoje. Não Bom, teria mas já que problema. nós falamos que quando ele perdeu esses pontos, perdeu para times que estavam considerados mais Ele fracos, ganhou, né? pode ser que agora Pode, Mas Pode pode ganhar. seja, porque assim, na minha visão, se eu tiver errado, me corrijam. Curitiba sabe jogar bem contra aqueles que propõem o jogo, porque aí ele fica atrás e fica jogando Foi o caso do ao seu CRB caráter. lá. Exatamente. Sofreu e Nossa, ganhou o jogo. Olha, tomou um sufoco aquele Sufoco, Mas sufoco. ganhou o jogo. Agora, contra um Paysandu que ele teve que propor, vai ser o caso contra o Paysandu que ele vai ter que propor. Não é o estilo Não é o estilo do Curitiba. Do técnico Não é- e do elenco é um jogo, também. E do digo para elenco vocês, também. vai ser um jogo extremamente difícil para o Curitiba. Hoje fica um jogo mais fácil, jogar com o Vila Nova lá em Goiânia, num estádio mais acanhado. O campo não é diferente, as dimensões são as mesmas, mas o estádio dá a impressão de um campo menor, mas não é um bom gramado, né? Também tem isso. É esse tipo do jogo que o Curitiba gosta. Nivaldo, uma coisa que me preocupa, e você, o capitão que jogaram no meio, desde que teve aquela assessoria de uma empresa portuguesa, o Curitiba tem como filosofia jogar no 4-3-3. Ou seja, 2 volantes, 1 meia e 2 ponteiros e um centroavante. Pode ver, entra técnico e sai técnico, não muda o esquema. mas- Eu acho que a meia cancha do mas Curitiba aí tem- fica desprotegida. Não, mas A numeração parece o ônibus do Rio de Janeiro, mas tem nuances, né, Nivaldo? Mas É. você veja bem, o Curitiba, eu tenho falado muito isso, principalmente quando joga fora. Os 2 zagueiros e os 2 volantes, eu acho que tem se portado muito bem. Eu tenho gostado muito desses 4 jogadores, quando estão os 4 titulares, entendeu? E aí sobra para o português lá fazer a armação de jogada que ele sabe fazer. Tecnicamente ele é muito bom. Tecnicamente, Só acho que ele recua demais. mas é que ele vem Que ele- buscar é, a jogada. Ele vem fugindo É ele que da tem que- marcação. É porque se ele começar a ficar. jogar. Porque eu vou te explicar isso. Era mais A bola ou não menos chega aonde eu nele. jogava. A bola. E quando chega, esse tipo de jogador não gosta de jogar de costas. Exatamente. Então ele prefere sair no cantinho do lado esquerdo ou do lado direito, pega a bola, que nem dizia antigamente, ele vai lá buscar a bola do goleiro, ele prefere fazer isso. Aí um volante dá uma adiantada, troca, porque ele tem qualidade de armação e técnica para Visão. enxergar e jogar para frente. E visão Porque do os outros jogo. não jogam tanto para frente quanto ele. Exato. Entende? E ele não, ele de 100 bolas ele quer jogar 90 para frente. Falar Então- nisso, Nivaldo, meio campo, estou lembrando aqui, nós já estamos na parte final, ainda quero saber do sindicato. Eu gostaria. O melhor ataque do Grêmio foi quem? Quem era o ponta em 77? Ponto era o Freitas. Freitas. Itamar. Itamar centroavante. Centroavante, e aí jogava o Marquinhos e às vezes entrava o Bernardo. E você com o Didi. Era Didi, Ferreirinha e Nivaldo. O Ferreirinha no espetáculo também, Assis, né? Celso, Nilo Tinha o Nilo e Albérico. Bom, e Albérico. agora vamos lembrar do Esse meio Atlético. meio de campo escondia a bola e não tinha jeito. Era o capitão no Atlético? O- Aqueles 2 grandes. 82 e 83 foi um oi- grande. 82 era o meio-campo, era Jorge Luiz, Lino Lino e e eu. você. Capitão Washington Assis. Olha só que time esse. Esse arrasou. Esse- Quase chega lá, hein? É aquela história, eu falo, pô, os caras, Flamengo, você falou, gente, nós Mas perdemos você do sabe Flamengo lá. perdeu lá? Porque aquele baixinho. Rosa, não sei o que, Rosa. Baixinho, Carlos Rosa eu tava Martins. no Deu um Maraca. pênalti ridículo. Eu tava, o Carneiro. nós Carlos távamos no Rosa Maraca. Martins. Não, Esse o lateral esquerdo é o baixinho um dia dele, tá gordinho até. Sérgio, que era o Sérgio lateral? Moura. Sérgio Moura. Esse Sérgio Rosa Martins, ele deu um pênalti que não foi, que não era.
lá no Rio de Janeiro. Então, Esse pênalti atrapalhou Lógico. a volta, porque o Atlético em um primeiro tempo fez um primeiro tempo extraordinário, fez 2 gols. Hidalgo, é que cara, antigamente as pessoas não pensavam o que outros já pensavam um pouco adiantado. O que era? Pô, como era o resultado era saldo de gols, eles já se planejaram. O Flamengo estava ganhando 2-0, ele falou, bom, deixa eu garantir já aqui. E deu pênalti. Entendeu? Deu pênalti. Quer dizer, a diferença de um gol foi o que fez a diferença na classificação. Aliás, teve uma jogada, estava 2-0, capitão, e estava o Assis esperando só aqui para dar. Ele foi, em vez de dar para o Assis, o Austin ainda estava um pouco à frente. Mas é que ele foi saiu tentar livre, fazer o gol em cima do Raul. Lembra bem? Livre, Diagonal, eu não esqueço isso. Aí falaram um monte de bobagem, que o Atlético pipocou, que eu não sei o quê. Não, absolutamente, fez tudo bem. O time jogou um primeiro tempo espetacular. E aí teve o problema de tomar o gol. Aí não, eu sempre falo para todo mundo que aquele jogo, eu preferiria que nós tivéssemos mais 15 minutos direto do que ter um intervalo e jogar mais 45. O primeiro tempo foi notável. Não, porque é o seguinte, o que aconteceu? Pouco, é que a turma fala, é o que eu falo do torcedor é apaixonado. Claro, então, sim. ele fala, mas vocês pipocaram, vocês... Não, gente, eles entraram no vestiário, alguém falou, ó, Júnior, os gols saíram lá pelo lado direito. Júnior, ó, sossega. O Júnior não saiu dali, ficou colado no capitão. Claro, ele sabia do capitão. Eles tiraram o centroavante, colocaram mais um volante. Olha bem, o Flamengo fez isso. Eles vieram aqui para ganhar o jogo. Aí, é que pouca gente vê, mas no segundo tempo, se teve chance de gol, foi o Flamengo que teve. E que quem pegou foi o Roberto, porque o Roberto pegava pra caramba. Nossa, Roberto Costa. Esse foi o melhor Atlético? Bom, daqueles que você 82, jogou? 83 foi. Não, eu diria para você que o melhor não foi o de 83, foi que de é esse do Flamengo, foi o de 82. 82. Porque o de 83, esse do Flamengo, não tinha o Bianchi e não tinha o Lino. Lino, né? Que foi um grande Lino pecado foi um esses grande dois volante, jogadores. né? Porque eu diria para Bianchi vocês, um quarto zagueiro. se esse time tá fechado, era diferente. E outra, aí tem o jogo também, que é do Rio de Janeiro. Mais uma mais uma esperteza. Quando nós jogamos contra o São Paulo, nós estávamos ganhando o jogo, o árbitro, que era do Rio de Janeiro, o flamenguista lá, o Wright. Ele, no final do jogo, deu cartão para o Assis. Por que ele deu cartão para o Assis? Porque o Assis tinha 2, não jogou no Rio. Você entende como é que funciona algumas coisinhas? Agora, pro fechamento, eu não poderia deixar de fazer essa pergunta. E o nosso sindicato dos atletas profissionais? Não sei se vocês sabem, em 78 eu fui chamado pelo delegado que gostava de futebol, era atleticano, o Massa. Naquela época existia a força de sindicatos e o Arnaldo Prieto era o ministro na época e estava querendo introduzir muitas coisas, e dentro delas o futebol, tinha que dar um apoio. E aí um dia me chamaram, fui lá, tinha umas 6 pessoas na sala, não pude dizer não. Estava lá o general falou, Hidalgo, aqui tem o advogado, aqui, ali e tal, o que você precisar, porque você hoje é o presidente da associação. Eu falei, o que eu fazia? Iniciar. Nossa, o que foi feito? Eu tinha escritório ali na Marechal, a nossa querida Francisca já cuidava da equipe, já não sei o quê, e foi cuidar também. Aí é claro que nós fomos nos expandindo, sabendo das dificuldades amplas. Lembro que eu fiz um contrato com a Kibon para entrar figurinha, para ter dinheiro. Ping-pong. Fiz várias coisas, fui para o Rio de Janeiro em simpósio, até o Leão chegou para mim, o que você está fazendo de... Sabe, o Leão é assim, você é cara de rádio hoje, você é de imprensa, você não... Falei, eu mando mais do que você, porque eu sou da imprensa. Você está jogando, você arruma passe livre para jogador, e eu arrumava passe livre para jogador. O cara chegava lá para pegar dinheiro para viajar, não tinha dinheiro. Muito bem. Quanto tempo que eu te entreguei esse abacaxi? Aí o Hidalgo me entregou a associação e... Que ano foi? Eu acho que foi lá por... 12? 80 mais ou menos, né? Porque é quando eu vim pro Atlético, 79, depois 80, mas você me chamou, falou, Nivaldo... e eu me lembro que tinha esse contrato da Ping Pong e o dinheirinho que entrava ia para uma poupança, que quem controlava, inclusive, era a Chica. Era a Chica. Saudosa. Aí
Esporte Clube chegou a